Olá, sejam bem-vindos à TV do Parlamento Municipal. Está no ar o Jornal da Câmara. Legislativo aprova alterações na lei dos táxis na capital. Porto Alegre terá política de proteção das pessoas com transtorno do espectro autista. E ainda, CPI ouve testemunhas sobre formação técnica de funcionários da Equatorial. Estas e outras informações você confere a partir de agora, aqui no Jornal da Câmara. Na próxima quarta-feira, 24 de abril, é celebrado o Dia do Jovem Aprendiz. E na abertura do Jornal da Câmara de hoje, vamos conversar com a coordenadora da aprendizagem profissional da Fundação O Pão dos Pobres, Simone Quadros. O Pão dos Pobres, que é uma referência no atendimento e encaminhamento profissional de jovens na capital gaúcha ao mercado de trabalho. Simone, seja muito bem-vinda aqui ao Jornal da Câmara. Muito obrigado pela presença. Tudo bem? Olá, tudo bem? Nós que agradecemos o convite. Certo, uma data importante, para celebrar, o Dia do Jovem Aprendiz, 24 de abril. Perfeito. É o dia instituído pela OIT, Organização Internacional do Trabalho, e é um dia muito importante para que possamos reforçar aí as oportunidades e a abertura do mercado de trabalho para adolescentes e jovens. Certo. Como é que é o trabalho, que faz a Fundação Pão dos Pobres, Se tem aqui na abertura, que é uma referência nesse atendimento da juventude, a formação e o encaminhamento para o mercado de trabalho. Deixa eu só trazer alguns dados aqui até para a gente repercutir, 14 cursos profissionalizantes, é isso, Simone? Com média de empregabilidade de 70%, Perfeitamente, Clayton. A Fundação Pão dos Pobres, então, é referência hoje para adolescentes e jovens que procuram a sua primeira inserção no mercado de trabalho. Temos 14 cursos em diferentes eixos de formação e temos 2 processos de inscrições, onde nós abrimos, então, para que os jovens que desejam se profissionalizar possam nos procurar. Certo. Como é que esses jovens chegam lá, falaste já pelo processo de inscrição, em seguida a gente vai botar aqui também os contatos, da Fundação Pão dos Pobres, para quem se interessou no assunto, Como é que esses jovens chegam lá, e quais as condições em que eles chegam lá, na procura desses cursos? Então, são jovens em situação de extrema vulnerabilidade econômica e social, com idades que compreendem de 14 a 24 anos de idade, sem limite para a pessoa com deficiência. São encaminhados pela rede de atendimento, escolas, conselhos de direito e também por demanda espontânea, pois nós divulgamos as nossas inscrições nas nossas redes sociais e site. Em 2023, a Fundação atendeu 1.356 jovens em cursos de preparação para o mercado de trabalho, Que número impressionante, Exato, Clayton. E assim, nós temos uma procura muito grande. A cada processo de seleção, nós temos aí mais de 20 jovens por vaga que nos procuram, o que demonstra aí uma demanda muito grande de jovens que precisam se profissionalizar. Em uma última pesquisa, nós tivemos a informação que estamos aí com mais de 27%, da totalidade de jovens precisando se inserir, que atualmente nem trabalham e nem estudam. Então, a profissionalização ela vem de encontro para poder conciliar essas 2 frentes aí que são muito importantes para a juventude. E essa formação, Simone, ela acontece no turno inverso? Como é que funciona lá o dia a dia de vocês? Sim, o jovem quando ingressa na Fundação, então é importante que ele tenha a documentação necessária para se inserir. São cursos, então, que funcionam no turno inverso da escola, o jovem, então, ingressa. São 4 horas de duração, no horário da manhã nós temos, então, das 8 ao meio-dia e à tarde da 1h30 às 5h30. E esse jovem, quando ingressa, além do curso, então, nós fornecemos o uniforme, nós fornecemos o lanche, o contrato de aprendizagem, e todo o material necessário para a execução das atividades. Quer dizer, e aí vocês têm essas diversas áreas, de formação, com os próprios educadores, os formadores, Cita para nós algumas dessas formações que tem lá no Pão dos Pobres, por exemplo. Sim, nós temos o curso de gastronomia, climatização e refrigeração, curso assistente administrativo, na área de informática, o curso de manutenção de computadores, a área de gastronomia, que é uma área que emprega bastante, e lá o jovem ele tem teoria e tem a prática. Teoria em sala de aula e nas oficinas dos cursos ele tem a oportunidade então de colocar em prática tudo que ele aprende. Vocês têm um número limitado de atendimentos? Esse edital ele é aberto anualmente? Como é que funciona? Isso, nós então temos 2 processos de seleção, um que ocorre em maio, agora mês que vem, então teremos um processo. Temos um processo aí, e temos também em outubro. Então, durante esses 2 meses, os jovens então podem acessar as nossas redes sociais, que lá vai estar descrito então todos os cursos que estarão com as oportunidades. É uma
média de 20 até 25 vagas por curso, né? Abrimos uma média de mais de 200 vagas por semestre. E esse jovem, então, tem que acessar as nossas redes sociais e ter a documentação completa para se inserir. Vamos já colocar aqui na tela, aqui, né? @Fundação Pão dos Pobres, né? Por ali já dá para ter todas essas informações, né? E já está beirando aí mais um processo seletivo, né? Em maio, né? Exato. Então, queremos aí que os jovens acessem, possam então se informar os cursos que estaremos com os processos de seleções abertas e se inscrever, né? Desejamos aí que esses jovens estejam conosco para que possamos inseri-los aí no mercado de trabalho e possamos também inseri-los a dar continuidade aos seus estudos, já que a aprendizagem é uma política pública que auxilia bastante o jovem nessa etapa, né? O que é exigido, né, nesse processo de seleção, né? Quais os critérios ali para a seleção? Então, o jovem pode morar em Porto Alegre ou na região metropolitana, ele precisa ter identidade, CPF e o comprovante escolar, né, porque é necessário estar estudando, e fazer a inscrição no nosso site. Ele passa por um processo de entrevistas e, se selecionado, então ele efetua a matrícula e inicia as atividades em agosto, agora deste ano ainda. Como é que se dá esse processo, né, de encaminhamento, né, inclusive esse meio campo, né, que é feito com as empresas, né? As empresas fazem esses pedidos para vocês? Como é que funciona esse processo, né? E como é que é feito esse encaminhamento também para o mercado? A lei da aprendizagem, então, instituída pela Lei 10.097, é uma obrigatoriedade que as empresas têm de contratar de 5% até, no máximo, 15% do seu quadro de jovens aprendizes. A empresa que necessita contratar entra em contato com a Fundação, nos informa o perfil e nós divulgamos, então, essas oportunidades aos jovens. Nossa equipe técnica multidisciplinar faz todo o processo de entrevista desse jovem, a matrícula, emissão do contrato de aprendizagem e esse jovem, então, passa a se inserir no mercado de trabalho. Quais são os setores, né, que as empresas têm mais procurado, né? Nós temos, então, setores de serviço, né, prestação de serviços, a área da gastronomia está bastante aquecida também, e são os cursos que atualmente mais empregam. Essa área de serviços, né? Isso. Mais nesse sentido. Outro dia a gente fez uma entrevista também aqui com um pessoal falando sobre profissões do futuro, né, e trazendo alguns dados em relação a que tipo de formação, né, que as empresas estão pedindo, né, e uma das questões colocadas foi de que essa formação pessoal, né, a humanização, né, essa empatia, digamos assim, né, isso também passa na formação dos cursos dos Pão dos Pobres ali, estar junto com as pessoas, né, e saber conviver em grupo, né, isso também é parte dessa formação? Exatamente. Nós temos, então, 2 eixos de formação na Fundação, que é o desenvolvimento pessoal e social, onde nós ensinamos, então, sobre os temas transversais, conteúdos como educação financeira, empreendedorismo, relacionamento interpessoal, e temos o eixo profissionalizante, onde esses jovens, então, aprendem a profissão em si, a parte técnica. Porque a gente também acredita que é muito importante a formação humana para que esse jovem possa não só se inserir, mas também se manter no mercado de trabalho. Acredito que para vocês deve ser muito gratificante, né, o trabalho, assim, né, de pegar aquele jovem ali, chegando em determinada condição e vendo ele ser encaminhado, né, e daqui a pouco ver ele futuramente, né, vocês devem também colecionar essas histórias, assim, né? Com certeza, nós temos muitos casos de estudantes que começaram conosco, né, aprendizes que começaram com contratos de aprendizagem e hoje estão inseridos nas empresas, temos muitos que ingressam na universidade e nós abrimos muitas portas para jovens egressos de medida, jovens que estão em acolhimento institucional, pessoas com deficiência. Então, a Fundação é para todos. Então, nós orgulhamos muito de cada caso que a gente consegue encaminhá-los para o mercado de trabalho e para a inclusão social. Alguns permanecem ali também como educadores, né? Sim, nós temos 2 casos de educadores que foram aprendizes e hoje estão aí ensinando os jovens para se inserirem e seguirem esse mesmo caminho no mercado de trabalho. Perfeito. Como é que se mantém, né, a Fundação, né? Como é que trabalha a Fundação nesse sentido de poder, porque a gente vê que é uma estrutura grande, né, para manter esses jovens, né, com formação, com alimentação, né, uniforme, né? Como é que se mantém a instituição, né? E como é que a sociedade também pode ajudar, né? Bem importante. A Fundação, então, tem diversas formas de captar as doações. No nosso site, então, tem uma área específica que as empresas e pessoas físicas podem nos acionar, podem fazer doações para a Fundação, pode contratar um aprendiz, pode ser voluntário.
Então nós temos diversas formas, é só acessar o nosso site ou as nossas redes sociais, que o nosso setor de mobilização de recursos estará aguardando, inclusive para uma visita, quem desejar conhecer a nossa instituição. Perfeito, aí ver em loco, né, como é que funciona, né, o trabalho da Fundação O Pão dos Pobres. Vamos reforçar aqui, Simone, está chegando aí então mês que vem, né, mais um processo seletivo. Gostaria que reforçasse o convite, né, também orientando os pais que estão acompanhando aqui a nossa reportagem, a nossa entrevista, orientando, né, sobre datas, por exemplo, né, datas, documentação necessária, né, enfim, né, para poder fazer esse encaminhamento. E vá lá nas redes sociais, né, a Fundação O Pão dos Pobres, né. Exato. Então nós convocamos aí toda a juventude porto-alegrense, da região metropolitana, a acessar as nossas redes, seguir o Pão dos Pobres, porque é lá que nós iremos divulgar então o processo de seleção que vai abrir no próximo dia 22 de maio. Então, estejam com a documentação completa, as quais a gente citou aqui, estejam em dia com a sua matrícula e frequência na escola, que será um grande prazer poder recebê-los aí para o processo de inscrição e estar-los ajudando a se inserir no mundo do trabalho. Muito bem. Para ti, uma pergunta mais pessoal, assim, né, que trabalha, né, com essa formação profissional aqui, alguma história, assim, algum relato, assim, que te toca mais particularmente, assim, nesses anos de trabalho na Fundação? Sim, nós temos a história que a gente divulgou bastante, inclusive nas nossas redes sociais, quem quiser conhecer pode acessar lá, é a nossa jovem Vitória, que começou no acolhimento institucional, passou pela aprendizagem profissional e hoje é uma graduanda no curso de Direito da FMP. Então nós estamos muito felizes e orgulhosos e queremos que cada vez mais Vitórias possam passar e ter esse sucesso lá na Fundação. Que legal, né? Que baita história, né? E é esse o trabalho, né, da Fundação, né? Esse é um trabalho extremamente importante, né? Porque muitas vezes a Fundação também acaba fazendo parte, né, e fazendo uma parte fundamental, né, do trabalho público, né, nesse sentido, né, de formação, né. Então, assim, parabenizar, né, o trabalho da Fundação e que quem puder ajudar, né, tanto se voluntariando ou com outros, as próprias empresas, né, acessando cada vez mais a Fundação ali, dando esse suporte, são todos bem-vindos, né, Simone? Com certeza. Então, ajude a Fundação a poder ajudar cada vez mais crianças, adolescentes e jovens. Fica o convite, então, para todos conhecerem o nosso trabalho. Simone Quadros, coordenadora da aprendizagem profissional da Fundação O Pão dos Pobres, muito obrigado pela entrevista aqui no Jornal da Câmara. Parabéns pelo teu trabalho e parabéns para toda a equipe, né, para todos que fazem a Fundação O Pão dos Pobres, né, ser essa referência, como a gente falou aqui no atendimento à juventude, que é tão importante, né, esse primeiro encaminhamento e aí dali, né, pode ser a porta de entrada para uma carreira de sucesso, né, e para tantos jovens, né, que já foi e que vai continuar sendo, com certeza, né. Muito obrigado, Simone, parabéns. Muito obrigada, nós que agradecemos a oportunidade de mostrar um pouco do nosso trabalho. Muito bem, seguimos agora com informações do Legislativo, pois a Câmara aprovou um pacote de alterações na Lei do Transporte Individual por Táxi aqui em Porto Alegre. Entre as medidas, a possibilidade de utilização de veículos totalmente elétricos. De acordo com o autor do projeto de lei, vereador José Freitas, do Republicanos, o principal objetivo é facilitar a vida dos taxistas e proporcionar economia para motoristas e passageiros. Isso, na verdade, é um clamor da categoria, né? E são coisas do dia a dia que está previsto em lei e é necessário mudar. Dentre as adequações está a possibilidade de que o condutor fique isento de multa enquanto estiver aguardando por passageiros com o veículo estacionado na área azul. Também fica permitido que o cônjuge do permissionário dirija o veículo e que haja permuta entre pontos de táxi. O projeto ainda retira a obrigatoriedade do uso de GPS. Ele vai poder comprar o carro elétrico, o carro elétrico também é mais barato para eles, vai trazer economia e vai ajudar o meio ambiente também. E outro, facilitar a vida também de todo usuário de táxi, poder pagar com Pix. Ainda fica determinada a redução da capacidade mínima do porta-malas para 200 litros e da quarentena após a venda do táxi de 36 para 24 meses. O resultado favorável da votação foi recebido com aplausos pelos representantes da categoria que acompanhavam a sessão das galerias do plenário. Os vereadores também aprovaram a criação da Frente Parlamentar em Defesa da Cannabis Terapêutica. A proposta é do vereador Aldacir Oliboni, do Partido dos Trabalhadores.
O parlamentar argumenta que milhares de pessoas que sofrem de Alzheimer, epilepsia e autismo são beneficiadas pelo uso terapêutico da planta, uso reconhecido pela Anvisa. A Câmara ainda aprovou o projeto de lei do Legislativo que institui a Política Municipal de Proteção aos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. As novas diretrizes incluem a participação da comunidade na formação de políticas públicas para pessoas com autismo. A proposta prevê também atenção integral às necessidades de saúde desta população, com o objetivo de garantir o tratamento precoce, atendimento multiprofissional e o acesso a medicamentos. A ideia também é garantir a inserção de pessoas com autismo no mercado de trabalho. O projeto, de autoria do vereador Cláudio Janta, do Solidariedade, foi aprovado na sessão desta quarta-feira. Na verdade, nós estamos criando um guarda-chuva no município de Porto Alegre a todas as áreas que possam vir atuar com o autista. A educação, a saúde, assistência social, cultura, esporte, que vai ser complementada dentro do CERTA. Então terá todo esse guarda-chuva, toda essa ingerência de políticas públicas para as crianças e adultos autistas. Um processo muito importante, já que nós estamos criando também na cidade de Porto Alegre o CERTA+. Segundo o projeto, as pessoas com autismo que frequentam escolas de ensino regular e comprovarem outras necessidades terão direito a um acompanhante especializado. Este profissional vai trabalhar para auxiliar o aluno autista nas questões educacionais e também nas interações sociais. O gestor escolar que se recusar a receber a matrícula de pessoas com autismo deve responder administrativamente. A política pública entrará em vigor assim que o prefeito Sebastião Melo sancionar o projeto de lei. Doadores terão direito à vaga de estacionamento gratuita em frente aos bancos de sangue de Porto Alegre. É o que garante o projeto do Legislativo, também aprovado nesta semana. Segundo o projeto, as vagas deverão ser posicionadas em frente aos bancos de sangue ou hemocentros, com placa de vaga exclusiva para doadores. Um dos parlamentares que assina a matéria é o vereador professor Alex Fraga, do PSOL. Ele destaca a relevância da iniciativa. É difícil, muitas vezes, para um hemocentro manter os estoques adequados para atender a população. E, portanto, facilitar a vida do doador, permitindo que ele possa efetuar esse ato de doação para salvar vidas, algo que pelo menos não seja oneroso para ele. Então, isentar a taxa de estacionamento é uma forma que a Câmara de Vereadores, no seu entendimento, viu para justamente aumentar o potencial de reserva e estoque nos nossos bancos de sangue. O PL já tramitava na Câmara Municipal e foi desarquivado pelo vereador Márcio Binzeli, do PDT, e subscrito por outros 16 parlamentares. A Câmara instalou nesta semana a Frente Parlamentar pela Boa Convivência nos Bairros. A proposta é do vereador Pablo Melo, do MDB. O parlamentar enfatizou problemas como poluição sonora, aglomerações, lixo nas ruas, dificuldade na mobilidade e questões de segurança pública. Nos próximos encontros, os parlamentares irão ouvir moradores, empresários e o poder público. A Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga os serviços prestados pela CE Equatorial ouviu mais 3 testemunhas nesta semana. 2 delas ligadas à área de formação técnica. Também depôs o representante do Corpo de Bombeiros. A CPI ainda aprovou uma nova oitiva para a semana que vem. A reunião foi conduzida pela presidente da CPI, vereadora Cláudia Araújo, do PSD. A parlamentar iniciou apresentando o ofício encaminhado pela CE Equatorial, que solicitava a retirada de 11 encaminhamentos feitos pelos parlamentares. A presidente reiterou que a comissão tem legitimidade para tais requerimentos. Por isso, o documento será analisado pela Procuradoria da Câmara antes de ir à votação na CPI. E nos preocupa muito, cada vez mais, quando se tem uma oitiva, se tem uma preocupação muito grande com relação à capacitação dos profissionais. A gente vê a cada novo depoimento, desde lá da AGERGS, a falta de pessoal, a falta de capacitação, o despreparo dos profissionais, a demora no atendimento. As oitivas com as testemunhas iniciaram com o depoimento do comandante do 1º Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul, Coronel Ricardo Matei. O
O coronel explicou como funciona a atuação da corporação em situações como dos temporais que atingiram a região em janeiro, deixando milhares de porto-alegrenses sem energia elétrica. O oficial também observou que a responsabilidade do ligamento e desligamento da rede elétrica é da empresa CE Equatorial. Primeira noite nós recebemos mais de 300 chamadas, né, para intervenção. Então, parece simples, né? É um corte de árvore, mas essas árvores de grande porte, que chegam a pesar mais de 2 toneladas, né? Toda a parte de seccionamento ou corte, ele tem que ser extremamente controlado, para não causar mais risco ainda. Eram árvores em rede elétrica próximas de residências, né? Foram inúmeras ações. E por conta, acredito que do grande número, sim, se teve dificuldades em relação a essa conversação, né? Até porque o número de equipes, pelo que foi atestado por nós, ele pelo número de chamadas, obviamente, não era suficiente, né? Foi um evento que ele ultrapassou essa capacidade de resposta da própria empresa. A gente teve, sim, dificuldades, né, ao longo dos primeiros, digamos, 48 horas, para que a gente conseguisse ter o respaldo de segurança nessa ação conjunta, principalmente nessa questão da distribuição de rede elétrica. A segunda testemunha ouvida foi a diretora do Centro de Educação e Cultura, Cecília Meirelles, Camila Calvete Portela Barbosa. Camila foi questionada sobre os cursos oferecidos à CE Equatorial relativos à formação dos profissionais da concessionária de energia elétrica. Camila, no entanto, disse que os cursos não foram contratados, pois a CE achou o custo da proposta elevado. Conforme Camila, o valor de R$1.000 por pessoa oferecia uma formação de qualidade, mas a terceirizada CETAP, que contratava formações para a CE, priorizava os menores custos. O fato é que eles queriam um valor que se adequasse. Eles estavam preocupados com o valor, não com a qualificação. Eles tinham as aulas online e queriam que nós utilizássemos essa aula para que a gente não precisasse ter esse custo com gravação de novas aulas e tal. Quando nós recebemos esse material, o nosso corpo técnico avaliou que era de baixíssima qualidade. Era um material de baixa qualidade para uma formação, dada a importância e a relevância dessa formação para quem vai trabalhar com a sua vida, colocando em risco, e com a vida de todos os cidadãos, todos nós, né, que utilizamos do serviço elétrico. E aí se notou essa falta de qualificação. Aí, nesse momento que nós percebemos que realmente havia uma falta de qualificação dos profissionais, porque o material era de muito baixa qualidade. O último depoente foi o ex-gerente de treinamento e formação da CE Pública, Maurício Flores dos Santos, que trabalhou na CE por 18 anos, sendo 11 no centro de treinamento da companhia. De acordo com Maurício, antigamente as capacitações eram completas, tal como demanda um setor específico e perigoso como o da energia elétrica. No entanto, segundo a testemunha, atualmente falta formação técnica. Ele considera que as equipes da CE são despreparadas e muitas vezes não sabem o que fazer nas ocorrências em que são chamadas. Mesmo que a gente saiba que hoje os fenômenos climáticos estão mais expressivos, né? São situações, vamos dizer assim, exceções, né? A empresa ela se prepara para um trabalho em condições normais e de repente se vê numa situação emergencial. Tá? Mas mesmo para isso, né, se percebe justamente a falta de capacitação. Quando se vê que equipes chegam no local onde há uma ocorrência e lá não sabem o que vão fazer. Tá? Chegam lá e descobrem que não levaram o equipamento correto ou a ferramenta correta. Ao fim da reunião, foi aprovado o requerimento de oitiva com a CETAP, empresa terceirizada que contrata formações para a CE. A CPI deve se reunir na próxima quinta-feira para ouvir o ex-presidente da CE estatal e um representante da Metsul Meteorologia. A princípio, nós íamos encerrar em 29 de maio, nós estamos retardando por mais uma semana. Então, a votação, que seria no dia 29, vai ser na semana seguinte, vai entrar na primeira semana de junho. Mas a gente tem tempo legal dentro da CPI para irmos até agosto, se for preciso. Não é o nosso interesse, até porque todos sabem que é um ano eleitoral e quanto antes nós conseguirmos encerrar
porque isso não é um palanque eleitoral, não é para trazer para a politicagem esse tema. Esse tema é um tema muito sério de serviços prestados à nossa cidade, uma cidade que é o maior cliente da CE Equatorial e que está completamente desassistido pela mesma. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Mais informações do Legislativo no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Acesse também as redes sociais da TV Câmara. Muito obrigado pela sua audiência. Você já sabe, a gente se encontra na próxima edição. Até lá!